Olá, gente, beleza com vocês? Eu sou o professor Mosean, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, por favor, inscreva-se, deixe seu like, porque isso me incentiva a produzir mais conteúdos aqui para a plataforma, tá bom? Sem mais delongas, logo após a vinheta nos encontramos. Antes de adentrarmos ao estudo de juros simples, vamos entender aqui alguns termos importantes. Primeiramente, vamos entender o que é o capital. O capital é o valor ou a quantia que vai ser investida ou emprestado de repente. Então, capital é o valor, é o dinheiro que você vai investir. O tempo é em quanto tempo aquele dinheiro vai ser investido, ou em quantas parcelas aquele empréstimo vai ser feito, beleza? E que pode ser representado pela letra T, e ainda os períodos podem ser em dias, pode ser em semanas, meses, anos, enfim, de acordo com a questão contextualizar. Nós temos ainda os juros. O que é os juros? Os juros nada mais é do que o valor sobressalente, aquilo que você vai pagar a mais em um empréstimo. Por exemplo, se você tomar R$1.000 de uma financeira emprestado, você ao final de 10 meses, por exemplo, pagar 1.200, esses R$200 de diferença é o que a gente chama de juros, tá bom? A gente chama de juros. Muitas pessoas confundem juros com a taxa de juros, né? Mas geralmente quando falamos de taxas de juros, nós estamos falando de um percentual. E esse percentual nós vamos ter ele representado aqui pela letra I, tá bom? E nós temos o montante. E o montante é justamente a soma do capital, ou seja, o valor que você investiu ou pediu emprestado, mais os juros, né? Nós vamos ver daqui a pouco que esse montante, o M, é a soma do capital com os juros, beleza? Então, sabendo desses termos iniciais, vamos agora para o nosso estudo de juros simples. Então vamos lá, gente. Juros simples. Se um capital C é aplicado T unidades de tempo e a taxa I por unidades de tempo incide apenas sobre o capital inicial, os juros J são chamados juros simples. Olha como é interessante. O juros simples, ele é calculado sempre sobre o capital inicial, ou seja, a quantia inicial investida ou emprestada. Sempre que estivermos resolvendo questões que envolvem juros simples, os juros vão ser sempre aplicados sobre o capital inicial, tá bom? Então é muito importante vocês saberem isso, porque é justamente esse detalhe que vai diferenciar os juros simples dos juros compostos que nós vamos ver na próxima aula. Professor, como é que calcula o juros simples? Estamos aqui. Juros simples é calculado da seguinte forma. Nós temos J é igual a capital, lembra que o C é o capital, tá bom? Vezes a taxa, lembrando que essa taxa geralmente vai ser dada em percentual e você vai ter que transformar ou na forma fracionária, por exemplo, se for 10%, você pode ter aqui 10%, é a mesma coisa que 10 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,1. Então, tanto faz. Ou você usa na forma fracionária ou na forma decimal. O importante é que essa taxa, que vai ser um percentual, esteja nessas formas aqui. Tá bom? Para você não errar a questão. Porque se você vir aqui e colocar 10, sem considerar que é um percentual, você vai errar com certeza o cálculo desses juros. Tá bom? Então, não confundam isso. O cálculo do montante, como eu já havia falado para vocês lá no início, ó, montante nada mais é do que o capital mais os juros. Só que nós temos uma forma de calcular, ou na verdade uma fórmula, para poder calcular o montante diretamente do juros simples. Como é que eu vou calcular, professor? Tá aqui, montante no juros simples, lembrando que nós estamos falando de juros simples, o montante no juros simples vai ser igual a capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo, beleza? Fecha parênteses, abre e fecha parênteses aqui. E é assim que a gente calcula o montante de um juros simples, utilizando aqui essa regra diretamente, sem precisar calcular os juros para depois calcular a soma mais do capital mais os juros, por exemplo. Não precisa disso. Sabendo disso, vamos agora ver na prática como que a gente resolve questões envolvendo juros simples. Vem comigo. Temos aí nosso exemplo, diz assim: quanto renderá a quantia de R$600? Quem é esses 600 aqui? É o valor investido, que é o que a gente chama de capital, é o nosso C. Aplicada a juros simples, sempre importante você saber que tipo de juros está sendo aplicado ali, tá?
com taxa de 2,5% ao mês. 2,5%. Professor, está em porcentagem, o que é que eu faço? Já transforma ou para fração ou então para decimal, aí de acordo com o gosto do freguês. 2% ao mês, ao final de 1 ano e 3 meses. Gente, a gente tem que sempre observar uma coisa. Quando nós observarmos aqui o período da taxa, o tempo tem que estar no mesmo período que a taxa. Ou vice-versa. A taxa tem que estar no mesmo período que o tempo, tá certo? O que é que eu estou querendo dizer? Se a taxa está ao mês, nós devemos transformar esse tempo, 1 ano em 3 meses, em meses, tá bom? 1 ano tem 12 meses, mais 3 meses ficam 15 meses, tá certo? Então, esse é o período, é o tempo, tá bom? Aqui é o nosso I, ó, a nossa taxa, e aqui é o nosso T. T igual a 15 meses. Professor, o que é que a questão quer? Ele quer saber quanto renderá. Se ele quer saber quanto vai render, ele está procurando justamente o juros. Ele quer saber quanto que vai gerar de juros essa quantia. Então, eu venho aqui com a minha formulazinha e vou colocar juros simples é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, tá bom? Vamos lá. Tudo direitinho, é só substituir. Juros é igual. Quem é o meu capital? Meu capital é 600. Então, juros é igual a 600 vezes. Olha aqui, gente. Nesse caso, a taxa é mais conveniente nós colocarmos na forma fracionária. Vocês vão entender por quê. Eu vou colocar aqui 2,5% é a mesma coisa que 2,5 sobre 100. Pode confiar. 2,5 sobre 100 vezes o tempo. Quanto tempo são? 15 meses. Tá aqui, ó, 15 meses. Professor, o senhor colocou na forma fracionária a nossa taxa, por quê? Porque eu tenho aqui 600 e eu posso cancelar um zerinho com um zerinho, outro zerinho com um zerinho. Eu poderia ter colocado na forma decimal, que ia ficar 0,025, poderia, mas aí ia dar um trabalhinho, né, pra gente multiplicar 600 vezes. É melhor você simplificar da forma fracionária, como eu coloquei aqui. Então ficou 6 vezes 2,5 vezes 15. Professor, 6 vezes 2,5 é complicado. Não, gente, ó. 6 vezes 2,5, tenta imaginar que é 6 vezes 25, que vai dar 150. Volta uma casinha. 15. Então, 6 vezes 2,5 é igual a 15. 15 vezes 15, que vai dar o quê? Juro igual a R$225. Eita, é isso mesmo, professor? Esse é o juro que vai ser gerado ao final de 1 ano e 3 meses, com um capital de R$600 aplicado a uma taxa de 2,5% ao mês. Beleza, galera? Simplesmente isso. Vamos resolver mais uma questão. Diz assim, próximo exemplo. Um capital de R$800, 800, então ele já diz aqui, ó, já fala que aqui é capital. Capital. Foi aplicada a juros simples com uma taxa de 2% ao mês. Novamente, aqui a nossa taxa, o nosso I. Resultou no montante, ele me deu aqui o nosso M, né? Esse montante é o nosso M, de R$880 após certo tempo. Qual foi o tempo de aplicação? Vixe, professor, e agora? Gente, a gente tem que lembrar que nós temos duas formas de calcular o montante. Nós temos a primeira, que é a tradicional, que o montante é a soma do capital mais os juros, e nós temos aquela que nós vimos especificamente para juros simples, que é igual, montante é igual a capital, abre parênteses, 1 mais I vezes o T. Agora, gente, nós vamos substituir os valores que nós temos. Vamos observar aqui, ó, o capital, nós temos, beleza. Nós temos a taxa, tá aqui a taxa, 2%. Nós temos o montante, beleza, tá aqui o montante. E nós queremos encontrar o tempo. Show de bola. Essa fórmula vai nos ajudar a resolver essa questão. Vem comigo, bora lá. Montante é igual. Quem é o nosso montante? 880. Então, nós vamos colocar aqui 880. Igual. Quem é o capital? Capital, 800. 800. Que multiplica 1 mais a taxa. Quem é a nossa taxa aqui? 2%. Colocando aqui na forma fracionária, vai ser 2 sobre 100
vezes o tempo. Quem é o tempo? Eu não sei. Eu vou colocar o t. Professor, posso colocar x? Pode, você pode colocar x. É um valor que eu quero encontrar. É aí a nossa incógnita. Vamos lá. Nós temos aqui que nós podemos fazer o seguinte, ó. Se você observar, nós temos 800 que multiplica 1. Vamos fazer aqui o que eu chamo de a regra do chuveirinho, né? Então nós vamos ter assim, ó. 880, eu vou repetir. 880 é igual. Esse 800 multiplicado por 1, 800 vezes 1, vai dar o próprio 800. Mais, tá bom? 800 vezes 2% vezes t, esse zero aqui vai cancelar juntamente com esses zeros aqui, ó. Então vai ficar 8 vezes 2, que dá 16, vezes t. Então vai dar 16t, tá bom? Essa multiplicação. Por isso que dependendo do caso, é melhor que você deixe na forma fracionária. Dependendo do caso, você também é melhor deixar às vezes na forma decimal. Nesse caso aqui, na forma fracionária, nos ajudou, né? Porque o 800 simplificou aqui os dois zeros dele com esses dois zeros do 100. Beleza, ficou aí 800 mais 16t, ficamos agora com a equação do primeiro grau. Muito fácil de resolver equações de primeiro grau. Professor, vou mandar para um... Isso, exatamente. Manda para um lado tudo que é letra e deixa só os números de um lado, sozinho. Então vamos lá. Esse 800, ele está positivo, vem para o outro lado, negativo. Então vai ficar assim, ó. 880, eu vou repetir, 880, menos 800 que está positivo, vem negativo, igual a 16t. E agora, professor? Agora, 880 menos 800 dá 80, igual a 16t, tá bom? O professor está do outro lado, preciso inverter, multiplicar por menos 1. Gente, aqui nós temos um detalhezinho. Pode fazer isso? Pode, não está errado não. Mas se eu digo que Maria é igual a Ana, eu posso dizer, e é a mesma pessoa, eu posso dizer que Ana é igual a Maria. Então eu posso dizer que 16t é igual a 80. Só para você não precisar multiplicar por menos 1, passar para ficar negativo. Não. A igualdade ela é comutativa, tanto faz. Se eu digo que 80 é igual a 16t, 16t é igual a 80. Logo, nós temos 16 vezes t, que é igual a 80. O 16 está multiplicando, eu posso jogar ele lá para o outro lado, que é dividindo. Então, vai ficar t igual a 80 dividido para 16. Que vai dar quanto, professor? 80 dividido para 16 dá igual a 5. Então, nosso tempo que nós estávamos procurando é igual a 5. Agora, professor, 5 anos, 5 dias, 5 meses, o quê? A gente volta aqui, olha para a nossa taxa. A taxa está o quê? Ao mês. Se a taxa está ao mês, nós vamos ter aqui o resultado como 5 meses. E assim, facilmente resolvemos mais uma questão de juros simples, tá bom? Então vamos parar por aqui para essa aula não ficar mais longa. Espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez, peço a você que não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, porque isso sim incentiva para mostrar que eu estou fazendo um bom trabalho aqui no YouTube. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Valeu! Obrigado por assistir mais esta videoaula. Se você ainda não é inscrito, por favor inscreva-se e deixe seu like, porque assim você me incentiva a produzir mais vídeos. Temos muitos outros vídeos aqui no canal. Nos vemos na próxima videoaula. Forte abraço!